O seu cérebro não sabe diferenciar. Se você está sendo ameaçado, está se sentindo ameaçado pelo excesso de demandas do seu dia, ou se por um leão. E o que isso implica na sua vida? Vou te explicar agora. Esse é o canal Manual da Resiliência. Eu sou a psicóloga Lisiane Fonseca, psicóloga clínica e transplantada renal. E sem mais delongas, vamos lá conversar sobre essa questão aí do nosso cérebro. Gente, é o seguinte, nós estamos vivendo em tempos em que é muita demanda para pouco ser humano para resolver essas demandas. Então, o que é que eu estou traduzindo aí no dia? A gente está tendo muita coisa para resolver diariamente, que são nossas, que chegam do trabalho, que chegam das pessoas que a gente vive, que chegam em casa, enfim, demandas para resolver, demandas que até surgem que nem existiam e que passam a surgir. E a gente não está tendo corpo para traduzir essas demandas e resolvê-las. A gente não está tendo mente para isso. Quando eu falo corpo e mente, é a mente da gente e o corpo em si, todo o corpo integrado, inclusive o nosso cérebro. E aí, o que está acontecendo? A gente está tendo um excesso. Não sei se você já parou para ouvir alguém próximo a você falando assim: tô na correria, não posso marcar com você para fazer um lazer, ou sei lá, tomar um café, ou descansar um pouco, ou passear, porque estou na correria, não terei tempo, né? E a gente sempre aí abdicando, né? Deixando para lá os nossos momentos de descanso, os nossos momentos com a família, muitas vezes. E até quando estamos nesses momentos, muitas vezes a gente se sente culpado por estar ali, a gente não consegue administrar muito bem essas situações, a gente não consegue nem descansar, a gente está desaprendendo a descansar, e eu vou falar disso nesse vídeo. O cérebro da gente, de muitos de nós, está desaprendendo a descansar, né? E aí, o que é que está acontecendo? A gente está adoecendo. A gente está se sentindo cansado, e esse cansaço não é só mental, né? Ele também é físico. A gente tem já a explicação científica que percebe esse movimento aí na gente e que também, com certeza, vai trazer aí uma questão somática, ou seja, o corpo da gente vai reagir a todo esse processo, ele dá sinais também sobre isso. E se a gente olhar na base, o que está acontecendo é exatamente essa questão. A gente não está conseguindo diferenciar e separar aí uma gestão de tempo para a gente ter o nosso próprio momento, para a gente olhar e dizer, não, esse momento aqui é meu, eu estou separando para mim, porque eu preciso estar saudável para poder dar conta das questões que acontecem aí à minha volta, não é? E aí, o que acontece? Diariamente você está passando por isso no seu cotidiano, e o seu cérebro não sabe diferenciar se de fato é algo extremamente ameaçador, como um leão, que pode ali te engolir e acabar com a sua vida naquele momento, ou se é algo que possa ser manejado, se é algo que possa ser flexibilizado, colocado em sua agenda para outro momento, outro dia. Esse movimento aí vai envolver muita coisa, gente, mas a principal coisa é que esse excesso de demandas está atingindo aí a maneira como o nosso cérebro está percebendo aí o nosso dia a dia. Então, a gente interpreta tudo isso como ameaça, porque de fato é ameaçador, a gente não está conseguindo lidar com isso e está se cobrando muito por isso. E o nosso cérebro está ativando um eixo lá nele que se chama eixo HH, que é o hipotálamo hipófise, e está produzindo muito cortisol diariamente aí para gente. Qual o resultado disso no nosso sangue, esse excesso de cortisol? Isso gera na gente um estado de alerta constante. Então, é como se a gente estivesse convivendo ali com o leão, fugindo dele, até na hora que a gente está dormindo. Acredite se quiser, até na hora que a gente está dormindo, o cérebro fica nesse movimento. E aí, o que acontece dia após dia, frequentemente você passando por isso? O seu cérebro começa a querer ali se preservar para sobreviver. Afinal de contas, ele não sabe diferenciar, né? Se você está realmente num dia a dia ameaçador, que você possa ali reinterpretar, ir para uma terapia, tratar aquela questão, ou se é um leão que de fato vai lhe engolir, lhe matar. Então, ele começa a buscar se preservar para poder
poupar energia para poder sobreviver. Na verdade, é isso que acontece. E aí, o que, que acontece? Para preservar energia, ele começa a diminuir o funcionamento das funções superiores, que são essas cognitivas, ou seja, memória. Então, às vezes, sua memória está falhando aí e você não está sabendo muito bem o que está acontecendo. Pode ser isso, né? Pode ser um excesso aí de demanda no seu dia, um cansaço, uma fadiga, né? Mental, emocional, física. Então, a gente tem vários tipos e muitas vezes elas vão estar integradas aí no seu dia a dia. Então, começa a falhar até a maneira da sua linguagem se expressar, você começa a ter dificuldade em tomar decisões com empatia. Então, todas essas funções mais aprimoradas do nosso cérebro, ele vai começando a diminuir o funcionamento por conta do gasto de energia que ele está gastando, ele não está desligando, né, no sentido de à noite, na hora que você vai dormir, ele não está tendo aquele momento de descanso para ele poder limpar, para ele poder te preservar, e no outro dia você está bem com ele funcionando bem para que você comece o seu dia. Então, essa falha de memória aí muitas vezes pode ter a ver com isso, essa fadiga que você está passando aí diariamente pode ter a ver com isso, esse cansaço extremo pode ter a ver com isso. Então, vamos começar a refletir e ver se você de fato está tendo uma rotina de vida mais saudável para você, mentalmente, fisicamente. Porque, gente, o que, que acontece? Se a gente não começa a prevenir de agora, e esse vídeo também é um alerta para isso, a gente vai acabar colhendo resultados ruins, no sentido de que esse cérebro, ele vai começar a dar sinais de fato mais intensos de adoecimento, e o seu corpo vai junto com isso, e a gente vai começar a coletar isso, a colher isso mais à frente, e pode acabar desenvolvendo, você pode acabar desenvolvendo aí questões aí na linha aí da psicologia, questões até mesmo psiquiátricas, no sentido de transtornos como depressivo, né, também, que, por exemplo, pode ser uma consequência da síndrome de burnout, né, que é desse estresse crônico aí do dia a dia. Resumindo, gente, o nosso cérebro, ele tem limites. Não é somente porque você está dizendo a você mesmo, né, a você mesma aí, que você vai dar conta de tudo, que ele vai corresponder e que o seu corpo vai corresponder. O que pode acontecer é que vai começar a ter sinais, você vai começar a usar coisas para meio que acalmar, calar esses sinais do seu corpo. Dores de cabeça constantes, enxaqueca, cansaço, não consegue dormir, insônia, vem um monte de coisa aí acumulada e muito mais do que isso que eu tô falando aqui. E você começa a usar coisas para tentar remediar isso, porém a causa está lá na base. Então a gente tem que começar a olhar para isso. Porque mesmo que você use coisas para meio que tamponar essa situação, meio que reprimir um pouco ali os sinais que seu corpo está dando, o resultado vai vir depois. E pode não ser nada satisfatório. Olha, até eu aqui estou trocando a letra aqui. Pode não ser nada satisfatório. Pode ser que lá na frente você tenha de fato um adoecimento aí crônico que vai ser muito mais complicado, mais complexo e muito mais sofrido para você poder lidar com isso. Então, já estou passando esse alerta aqui para você começar a refletir sobre isso. Se gostou, se ressoou aí com você, com a sua vida, comenta aqui, traz um pouco da sua experiência para a gente conversar, curte, compartilha e segue aqui no canal Manual da Resiliência, que eu vou estar sempre aqui dando essas orientações para você e também trazendo dicas práticas para que vocês comecem a lidar com essas questões do dia a dia de vocês, que podem levar a adoecimento ou que já estão levando aí a sofrimento também, tá bom? Abraço, tchau, tchau para vocês.